Cientistas já observaram que o novo coronavírus ele tem um baixo poder letal entre os mais jovens. E que até os 39 anos, a taxa de mortalidade é de 0,2%. Entre os mais jovens, o poder do coronavírus é um poder baixo de letalidade. Até os 39 anos, a taxa de mortalidade é de 0,2%. Mas esse percentual chega a 14,8% entre idosos. Aqui no Brasil, por exemplo, os que morreram, todos são idosos. De acordo com um estudo realizado pelo Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças. Esse cuidado com os idosos, ele deve ser redobrado. Medidas como quarentena, aumento na imunidade, devem ser tomadas e reforçadas. Você que tem costume de deixar o seu netinho, o seu filhinho com as avós, é bom repensar isso aí. Para entender melhor toda essa situação, compreendermos bem isso, a gente vai falar com uma especialista que é a geriatra Caroline Rodrigues. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente está mantendo aquela distância protocolar e agradecemos a senhora por ter vindo. Bom dia. Bom dia, Patrick. Obrigado pela oportunidade da gente conversar um pouco sobre esse assunto tão, agora, assustador para as pessoas, né? A gente agora há pouco passou, doutora, uma informação que na China não há mais o registro pelo segundo dia seguido de novos casos ali. Mas que eles continuam preocupados, né? Sim. O Japão está com essa preocupação também. Agora, como é que esse vírus age nos idosos? Então, o vírus ele vai agir basicamente da mesma forma que os outros, que nas outras pessoas. Ele age principalmente pela célula do pulmão, que são os alvéolos. Eles entram por essa célula causando realmente os sintomas, principalmente os sintomas gripais, e se espalham nas outras células do corpo. A grande diferença é porque com o envelhecimento nós temos mudança no nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico começa a sofrer alterações e a resposta do nosso metabolismo como um todo vai se diferenciando conforme a gente envelhece. Seria mais lenta? É mais lenta, modifica a capacidade de combater as infecções. A reação. A reação. Agora, claro que isso também vai diferenciar de idoso para idoso. Nós vemos na estatística, um idoso de 60 anos, a mortalidade é por volta de 3,6%, a mortalidade no acima de 80 anos chega a 14,8%, em média. E o idoso que tem mais doenças, que é acamado ou que é mais frágil, como que a gente fala de fragilidade? Aquele idoso dependente, que anda com mais dificuldade, que anda devagar, são alguns sinais que nós avaliamos clinicamente, o geriatra já percebe. Então, esses idosos mais frágeis, eles vão ter mais risco, vão entrar nesse grupo maior de risco de mortalidade. Porque aí, eles sim, têm um metabolismo e o sistema imunológico menos capaz de combater a infecção. Idosos que já sejam doentes por uma outra enfermidade, já tenham alguma doença, também tem mais probabilidade de ter esse vírus? Sim, e nós observamos que a população, aí mesmo um jovem que tenha muitas complicações, também pode aumentar seu risco. Quanto mais doenças crônicas tiver, maior risco de mortalidade. Agora, geriatra Caroline Rodrigues, a gente tem ouvido as autoridades falarem sobre a quarentena, o pessoal ficar em casa, enfim. E os idosos, eles devem ficar em casa isolados, num quartinho, por exemplo, num local dentro do imóvel mesmo, porém isolados dos demais? Nós temos algumas recomendações para os cuidados em casa, não precisa se isolar exatamente, né, dentro do quarto, mas ter essa distância maior, mesmo dentro de casa, de 1 metro, mais ou menos, entre as pessoas. Deixar que os utensílios, prato, colheres, copos, seja só do idoso, né? Sempre evitar muito contato, beijo, abraço com o idoso, mas a gente até fala, abrace com o olhar, abrace com as palavras, né? Então, você não precisa, por isso, deixar de falar com o idoso.
a questão de quando você chega em casa, é importante você tomar alguns cuidados. Como, por exemplo, chegou, deixa a roupa logo lá na porta, deixa a bolsa, a chave, celular, vai, toma o seu banho, lava bem o rosto, lava bem o nariz, troca de roupa, volta, passa álcool gel no celular, passa álcool gel de novo nas mãos e aí você pode ter o contato se você for um cuidador, porque isso é um grande problema. Nós temos muitos idosos que precisam de cuidador e o cuidador é a família que ainda está trabalhando. Há aqueles idosos que são teimosos. A senhora deve compreender isso. Não querem que ninguém faça nada por eles ou por elas. Eles querem ir lá na vendinha comprar as coisas que eles estão precisando, ainda mais quando é perto de casa. Se for supermercado, eles dizem, eu vou lá mesmo, acabou, o que é isso? Eu não estou inútil. Mas a situação não é bem assim. Não é? O que fazer para que esses idosos e essas idosas, que porventura sejam assim, compreendam que o momento é outro? Primeiro a gente tem que lembrar. Tudo isso que eles falam, se ele é capaz, seria ótimo eles fazerem, mas não no momento, né? Então, o momento é outro. É tentar apelar pelo bom senso, como trazendo a importância dele agir dessa forma para toda uma sociedade, porque não é, como a gente fala, não é só de você não pegar, é de você não transmitir. Então, eles também terem essa consciência do papel deles na sociedade, não pensar apenas neles em si. E tentar lembrar, não, eu sei que o senhor pode, mas no momento, se resguarde. Resguarde o senhor, resguarde todos, resguarde nossa família. E isso vai ser tentar apelar para o bom senso, porque, infelizmente, esses idosos que podem sair, fazer, têm a sua autonomia. Nós não vamos poder trancafiar dentro de casa, né? A não ser que mandassem a polícia por decreto. Então, é apelar realmente para o bom senso desse idoso, explicar que, ok, eu entendo que você pode, mas no momento não deve. A senhora acredita que esses grupos familiares de WhatsApp, eles podem ajudar a disseminar boas informações? Ouvi uma entrevista na Rádio Diário, tem uma entrevista legal lá, que a geriatra, nome dela, Caroline Rodrigues, disse isso. Papai, ouça aí, olha, quem entrevista aí, tudo mais. Você acha que essas informações são boas sendo disseminadas, informações verdadeiras, não essas fake news que tem por aí? Isso vale a pena? Com certeza. E, na verdade, agora, nesse momento, nós vamos ter que nos utilizar das tecnologias. Vai ser um bom momento para o idoso aprender coisas novas. Vamos pensar por esse lado positivo. Aprender a usar essas tecnologias para ver o neto, para ver seu filho, porque você faz uma videochamada, fazer o isolamento físico. O neto não pode estar com ele, mas uma videochamada já resolve, né? Você faz o isolamento físico, mas não precisa fazer o isolamento, por assim dizer, afetivo, emocional. Não vamos esquecer. Por quê? Isolamento pode também começar a comprometer a saúde mental. Depressão? Sim, por que não? Ainda mais se o idoso já tivesse nesse caminho, já tivesse algum problema. Então, nós temos que ter esse cuidado. E atividades físicas? O idoso ou a idosa devem manter ou não? Não estamos recomendando sair de casa. Então, a atividade física fora de casa não se recomenda. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia ainda manteve a recomendação de que aqueles idosos que precisem de tratamento, como a fisioterapia, por exemplo, como fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, eles poderiam fazer o tratamento no domicílio, resguardando os cuidados que esse profissional que for vai precisar ter, um cuidado redobrado. Esse profissional também não vai poder entrar de qualquer jeito, né? A atividade física naqueles idosos muito saudáveis ou baixo risco, né? Idosos de baixo risco, talvez seja um momento de dar uma parada. E olha que nós da geriatria pontuamos muito a necessidade do exercício físico, mas no momento não dá. Se você tiver a ajuda de um personal trainer, né? Então aquelas pessoas com condições financeiras de ir em casa, tudo bem, né? Nós vamos poder ter alguns educadores físicos estão providenciando algumas orientações para fazer exercícios ele sozinho no domicílio. Acho que tem que procurar
essas informações para não ficar totalmente parado. E aquele senhor que não perde um dominó por nada com os amigos, esse daí tem que também dar um tempo. Agora ele vai jogar dominó com ele mesmo. Tem Pois o computador que a gente pode colocar. tem jogos Tem no computador, né? aplicativos No celular, né? celular de dominó, de baralho que ele vai poder jogar. Olha aí. Se for como os idosos que eu conheço que se aborrecem, eu quebraria logo o telefone. Teatros, shoppings, igrejas, muitos idosos têm como um princípio de vida não perder a igreja, não perder uma missa. E a gente lembra que a Arquidiocese de Manaus já vai fazer agora no final de semana a última missa com pessoas, depois ela não vai fazer mais. Então, eles também não devem frequentar esses locais. Não devem frequentar nenhum desses locais, realmente, principalmente porque esses locais são de aglomeração. É evitar sair ao máximo, sair para grandes necessidades. Se sair, ter muito cuidado. Você dá uma volta de carro, não vai sair do carro, pode, em grande, assim, se tiver grande necessidade, pensar, mas aí você evitar bastante. Sabemos que alguns idosos não têm família ou estão morando sozinhos. Tentar contar com a ajuda de vizinhos. A comunidade tem se mostrado bem solícita nisso. Tem um grupo que eu vi de voluntários que estão oferecendo fazer as compras pelos idosos sozinhos. Então, ir atrás dessas possibilidades. Os supermercados estão fazendo isso também. Uso de máscaras. Eu confesso à senhora que eu ainda não vi nenhum idoso, já me esbarrei com alguns por aí, em ambientes externos, nenhum com máscara, mas já vi muito jovem usando máscara. Na verdade, pelo Ministério da Saúde e pela OMS, o uso de máscara cirúrgica ele está mais recomendado para pessoas com sintomas. Então, você está gripado, não importa se viajou ou se não viajou, estando gripado, usar a máscara cirúrgica. Então, não tem assim indicação de todos os idosos usarem máscara, né? Agora, se ele vai para um espaço aglomerado, se ele vai sair de casa, ele é grupo de risco, aí é algo a se pensar em utilizar. Bem, ainda tem aqui uma outra situação que é sobre a imunidade, que a gente começou a falar. E a senhora é uma geriatra, né? A geriatria é aquele segmento da medicina que atende os idosos, não é isso? Conhece bem os idosos. E o que fazer para aumentar, umas dicas para aumentar a imunidade dos idosos? Patrick, é meio complicado a gente dizer que a gente consegue aumentar a imunidade dentro de 15 dias, um mês. O sistema imunológico ele leva um tempo para ser reforçado. Sabemos que a alimentação saudável é a grande fonte para a melhoria do sistema imunológico. As doenças crônicas que aquele idoso tiver devem estar muito bem controladas. Então, aí vai uma orientação. Não deixem de tomar seus medicamentos para pressão alta, para o diabetes. Não queremos que, nesse momento, seu diabetes esteja descompensado. O diabetes descompensado prejudica o sistema imunológico. Então, são formas da gente manter esse sistema imunológico. Te falar que polivitamínico, shots, como colocam, vão melhorar a imunidade, pode ser que a longo tempo, você utilizar algumas ferramentas da nutrição vai melhorar a sua imunidade. Mas dizer que você, a partir de agora, vai tomar água com limão e vai melhorar a tua imunidade, nós não podemos afirmar. Não dá para afirmar, até porque cada corpo é um corpo, né? Exatamente. Das pessoas. Bem, são 7 horas e 28 minutos, ainda dá tempo de um questionamento para fazer para a senhora. As famílias que têm idosos em casa, elas estão, muitas delas, sem saber o que fazer. E fazendo proibições disso, daquilo, ligando, não vem para cá, que mamãe, papai. E há idosos, como a gente falou, que não aceitam esse tipo de ajuda e que é preciso conversar direitinho. Há medicamentos preventivos para que o idoso possa tomar e fique um pouco mais tranquilo que ele está vendo tudo aquilo. Liga a televisão, tem informação, diz ele que faz parte de grupo de risco. E aí vem a automedicação, que é onde eu quero chegar. O que a senhora aconselha? Não, o caso realmente vai ter que ver caso a caso, como até nós citamos. Se o paciente já tem uma doença emocional, um quadro depressivo, um transtorno de ansiedade, o isolamento vai piorar. Aí você vai precisar ajustar a medicação.
o Conselho Federal de Medicina autorizou telemonitoramento e teleorientações. Então, é procurar um médico, procurar uma clínica que esteja fazendo esse tipo de procedimento para, inclusive, fazer uma consulta se for necessário. Preventivamente, não há, Patrick, remédio. Agora, o que nós podemos fazer é realmente dar condições desses idosos também não se sentir o inútil ao longo desses meses. Quando nós pararmos mesmo de trabalhar e ficarmos em casa, basta um dia para a gente ficar agoniado. Imagina, não significa que o idoso também não vai ficar. Então, nós temos que dar para eles a oportunidade dele fazerem alguma coisa e talvez aprender coisas novas que sejam tecnológicas. Muito bom. Geriatra Caroline Rodrigues, muito obrigado por sua presença aqui com a gente, divisão dos teus conhecimentos conosco e nos fazendo entender bem tudo isso. E ó, as dicas que ela disse, hein? Uma delas que eu não esqueci foi aspas. Que tal dar o bom dia sem pegar, mas com o olhar, com um sorriso? Vá treinando isso daí. E a outra, idoso, idosa, tá na hora de entender computação, mexer bem nos celulares. Não sei se você vai querer mandar nudes para alguém, acho até que não, mas tá na hora de brincar um pouco mais, sair desse clima de tensão. Adivinha. Gostaria só de deixar à disposição para qualquer dúvida que tenham ainda. Eu sei que agora os familiares, principalmente, estão muito angustiados apreensivos e apreensivos. Também, né? A gente se põe à disposição para qualquer dúvida. Ligar, Caroline Rodrigues no Instagram dá para achar qualquer Caroline coisa e mandar. com K, né? É com K. Caroline com K. Rodrigues, muito obrigado.